A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais e notícias. Irmãos, nós temos um culto aqui, irmãos. Ancião Evandro Cury, Brás, São Paulo, onde foi pregado Daniel capítulo 3. Daniel nas covas dos leões. Irmãos, um culto glorioso, um culto onde a nossa querida Irmandade sentiram a presença deste Deus maravilhoso. Peço encarecidamente à nossa querida Irmandade que deixe aqui seus pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas que acontecem na nossa vida. Vamos ouvir na mesma comunhão, queridos? Deixa aqui seu joinha, seu gostei e seu pedido de oração. Vamos lá? Capítulo 3. Demos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Até onde o Senhor nos deve de ler. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos e presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos e presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Vamos continuar do verso 14, irmãos, para ganhar tempo. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se a não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abdenego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem
a Sadraque, Mesaque e Abdenego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções e seus chapéus e seus vestidos, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abdenego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdenego na província de Babilônia. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, esta parte veio ao coração para lermos, e é tão conhecida. E lendo na comunhão, sentimos a presença do Senhor também no nosso coração, e a alegria de ver, meditando nesta obra. Nós cremos nesta obra, nós cremos no que está escrito, porque muitos de nós mesmos já temos visto obras e temos visto o poder de Deus, como o Senhor tem poder sobre todas as coisas, e até, como vimos aqui, o Senhor tem poder sobre o fogo, o Senhor tem poder sobre o vento. O Senhor Jesus, os irmãos se lembram, no dia que estava dormindo, inclusive, no barco, e era grande a tempestade, o Senhor dormia, e despertaram o Senhor. Era grande a altura das ondas, e o Senhor falou com o vento e com o mar, dizendo: cala-te, aquieta-te, e fez bonança na mesma hora. O Senhor, os irmãos, vejam que o Senhor tem poder, porque tudo é criação dele, todas as coisas são criação de Deus. Isto é o que nos traz consolação, uma vez que o Senhor nos chamou nesta graça, abriu os nossos olhos e nos fez compreender a grandeza desta obra e aonde ela nos leva
para que caminho esta graça maravilhosa nos leva. Quando falamos graça de Deus, não estamos falando de uma instituição, não estamos falando de uma igreja, estamos falando sim da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que ao longo de todos os anos, ao longo dos séculos, desde que o Senhor Jesus veio à terra trazer o Evangelho e anunciar o perdão e abrir a porta para que o homem se aproximasse de Deus, existe a família de nosso Senhor Jesus Cristo na terra, da qual temos a alegria de termos a certeza de que fazemos parte dela também. Esta é a nossa grande alegria. Nunca seja o caso, irmãos, de que esta graça seja uma riqueza perdida para alguém algum dia. Não seja o caso. Como se vê, por exemplo, um filho de um homem muito rico, que acaba herdando, porque o pai já não está mais, todos os seus bens. E depois ele vai e desperdiça tudo. E se arrepende depois. E quando passa a necessidade, ele diz: eu não sabia exatamente o valor que tinha as coisas que vieram na minha mão de graça. É herança. Não é por mérito. Herança não é por capacidade. E não é por vontade também. Herança é sorte. É herança. Recebe por ser filho. Esta graça é herança, irmão. Nós não somos, ou não éramos, ou não recebemos por dignidade, por termos alguma capacidade, ou por sermos melhor do que alguém. As principais coisas desta vida, a própria existência, o corpo, todas as coisas mais excelentes da nossa vida, recebemos de graça. Tudo. Também a herança que nós recebemos do nosso pai. É mais ou menos isto, não é? Seja rico ou seja pobre. Seja bens ou seja dívidas, às vezes, não é? Que está sobre os bens. Mas o fato é este: nós tivemos a sorte de sermos escolhidos por Deus para a salvação da nossa alma. É uma herança isso aí. Por isso nós andamos e vivemos na esperança e na certeza também de recebermos esta herança na volta de nosso Senhor Jesus Cristo, a coroa da vida eterna. Não seja, irmão, esta herança depois, por causa de nós não darmos valor, motivo da nossa tristeza e arrependimento, porque uma vez que perdeu, não volta mais, não é? Por isso diz a palavra também: aquele que conheceu a Deus e a Cristo, recebeu o Espírito Santo em si, provou dos dons da palavra, provou da verdade, entendeu que o seu coração foi cheio do Senhor, e depois volta para a imundícia do pecado, diz ali nas Escrituras: é impossível que seja limpo de novo. Portanto, quando alguém não tem nada, a sua responsabilidade é pouca. Mas quando alguém tem muito, isso lhe traz muita responsabilidade. Eu preciso ver o que é que eu vou fazer com essa riqueza agora. Como é que eu vou usá-la? Reconhece e diz: esta riqueza que está na minha mão, que veio de graça, irmãos podem imaginar qualquer coisa. Eu preciso saber como cuidar. Então olha para si mesmo e vê: eu não tenho capacidade. Eu vou falar com quem
saberá me aconselhar. Então vem a humildade, não vem a grandeza. Quem tem grandeza, quem recebe riqueza e tem grandeza no coração, perde rápido. Quem recebe uma riqueza, mas tem humildade no coração, esse não perde, porque ele sabe. Ele sabe para quem falar, com quem falar, como se aconselhar. Os irmãos se lembram de que Deus falou para Salomão, no sonho, quando ele foi colocado rei em Israel. Deus apareceu a Salomão num sonho e disse: você pode me pedir o que você quiser. Ora, irmão, Deus estava experimentando o que tem no coração, não que Deus não conhecesse, o que tem no coração deste moço. Vamos ver o que ele vai responder. Era um sonho. Então vamos ver, um sonho. Num sonho nós podemos responder até o que nós não imaginamos que responderíamos se tivesse acordado, não é? É um sonho. E no sonho ele viu que Deus falava com ele. E ele respondeu: me dá um coração sábio, porque eu sou menino. E agora estou sentando no trono do meu pai. Eu sei que trono que é esse aí. Eu sei que coisas que tu fizeste pelas mãos do meu pai, teu servo Davi. É como dissesse isto, não é? As guerras. E agora eu, tão jovenzinho, fui colocado aí para sentar no trono, que não era o trono de Davi, o trono de Jerusalém. Ali era chamado o trono de Deus. E Deus falava aos seus reis: eu te coloquei aí no trono para se assentar no meu trono. Falava com o rei pela boca dos profetas. E eu não tenho condições. Eu preciso entrar e sair no meio do teu povo e julgar o teu povo também. Irmão, a humildade agradou a Deus de tal maneira, de tal forma, que Deus lhe respondeu: como você não me pediu outra coisa, me pediu sabedoria, te farei isto. Nenhum homem antes de ti foi tão sábio quanto tu serás, e nenhum homem depois de ti será tão sábio também. Se excetua o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, né, irmão? Que é mais sábio do que todos. E como você não me pediu ouro, nem riqueza, e nem os teus inimigos, a vida deles, estas coisas também eu vou te dar em grande quantidade também, porque o teu coração está preparado. Bendito é o nome do Senhor. O temor de Deus fez esses jovens irmãos, naquele dia, quando Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, ele fez para si a idolatria e mandou tocar os instrumentos, e todos se dobravam. O temor de Deus fez esses três jovens não dobrar. Nós não vamos dobrar. Mas apareceram, irmão, eram de Judá, eram dos cativos do povo de Deus, estavam vivendo no meio dos da Babilônia. Certamente eles tinham uma posição lá, como Daniel também tinha, porque senão eles não estariam no meio deles e nem seriam percebidos também. Tinha uma certa posição. Os irmãos se lembram da origem deles. Irmãos vão ler o começo, vão perceber que eles estavam comendo, eram chamados para comer e beber da mesa do rei. Eles mesmos eram escolhidos. Então a posição deles era alta até. E por isso foram vistos, que não se dobraram. Quando não se dobraram, os irmãos leram, acompanharam. Nabucodonosor falou: vocês fizeram isso de propósito? Se vocês não fizerem, não se dobrarem ao Deus que eu fiz, vocês vão para o fogo, para a fornalha de fogo ardente. E mandou aquecer 7 vezes,
Parece, irmãos, que teria tocado novamente para eles, mas hoje percebemos aqui, quando eles responderam, porque Nabucodonosor desafiou a Deus. Os irmãos vejam aqui, não só desafiou eles como homens de Deus, mas desafiou a Deus, disse: quem é o Deus que vai livrar vocês da minha mão? Irmão, este homem chegou muito alto ali. Certamente o Senhor visitou o coração desses jovens. Eles falaram: o nosso Deus a quem nós servimos, Ele pode nos livrar. Ele vai nos livrar desse fogo aí, desse forno de fogo ardente, e da tua mão também Ele vai nos livrar. E se não nos livrar, falaram de uma maneira como dizendo: estamos preparados para morrer, porque nós conhecemos o Deus a quem nós servimos, não vamos se dobrar ao teu Deus. Irmão, imagina a maneira como estes jovens agradaram o Senhor. Imagina se já não tinha lá um anjo do Senhor esperando eles ali. Já estava tudo preparado por Deus. Já havia a ordem de Deus. O fogo não, este fogo não tem poder nenhum agora contra eles. Poder o fogo tinha. Não precisou tocar, porque se acendeu a ira de Nabucodonosor de tal maneira que ele não mandou tocar. Então o Deus, na verdade, que estava ali era a si mesmo. Ele se fazia maior, porque quando eles provocaram, não Nabucodonosor, mas o Deus que ele tinha feito, falou: não vamos dobrar o nosso joelho diante desse Deus que você fez. Nosso Deus vai nos livrar do fogo e da tua mão também. Irmão, não mandou mais nem tentar eles, não mandou, parece que nem mandou tocar de novo, né? Já mandou eles direto. Não era obediência ou desobediência a uma imagem. Ele estava se adorando a si mesmo. Ele era o seu próprio ídolo, a sua própria pessoa. Quando jogou esses jovens lá, como nós lemos, o homem, irmão, os homens que levaram os três para o fogo, eles mesmos foram queimados e morreram. Tal era a força do fogo. Mas, irmãos, para estes servos de Deus que desceram lá, o fogo não fez nada, nem cheiro de fogo. Eu tenho para mim, irmão, os irmãos leram que eles foram atados, eles foram amarrados. Com certeza o fogo queimou as cordas, mas não queimou eles. Quando isso aconteceu, mudou o coração deste homem, deste rei. E ele reconheceu. E não só reconheceu que ele estava errado, que era o Deus desses três jovens, era Deus mesmo. Reconheceu o seu erro e louvou a todos os três na frente de todos os que se prostraram. Bendito o próprio rei, irmão. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo, porque ele viu o anjo do Senhor lá dentro. E livrou os seus servos. Mudou, irmão, na mesma hora a condenação em exaltação. Irmão, a palavra é esta aqui, já vai encerrar. O Senhor mudará os planos do adversário a teu respeito, de humilhação, de prejuízo, de amargura, que você já está vendo chegando perto de ti. Mas assim te diz o Espírito Santo de Deus aqui entre nós: eu mudarei
a maldição em benção, te diz o Senhor. Aleluia. Dizia, irmão Balaão: como que eu vou amaldiçoar este povo? E Balaque, irmãos, oferecia muito presente, dizendo: Balaão, amaldiçoa este povo, faz eles diminuírem, usa de algum poder espiritual para que eles não prosperem, para que eles morram no deserto. E quando Balaão, irmão, ele começava a falar, ele não suportava. Certamente a presença de Deus visitava ele e dizia: não tem como amaldiçoar o que Deus abençoou. De Jacó já se ouve o alarido de um rei, ou seja, deste povo que está aí no deserto. Porque quando eu falava de Jacó, irmãos, era Israel, era o povo de Israel. Eles, irmãos, estavam no deserto, estavam muitas vezes famintos, cansados, não tinham armas, não tinham, irmão, condições. Era um povo, irmão, que era peregrino, estavam no deserto, era um povo em desvantagem. Mas o Espírito de Deus fazia este mesmo profeta, que depois errou, mas naquela hora falava: eu vejo que no meio desse povo aqui, que é Israel, que é Jacó, já se escuta lá no futuro o alarido de um rei, o alarido de um povo que tem um rei forte. Aqui está o povo que tem um rei forte, irmão. Porque aquele povo de Israel, irmão, teve Davi, por um tempo foi, e muitos que até prefiguraram a vinda do Senhor. Mas a nossa sorte é esta: já veio o Senhor. O nosso rei está aqui no meio de nós, e o alarido dele ainda hoje vai se manifestar no meio desse povo aqui, irmão. Bendito é o nome do Senhor. Manarão muitas águas dos valdes deste povo. Seu caminho é próspero. Aonde ele entrar, prosperará. Onde ele puser a sua mão, prosperará. Mas para de abençoar. Eu te chamei aqui para amaldiçoar. Não consigo. Da minha boca só sai bênção para este povo. Assim é a palavra de Deus sobre a vida do fiel e da serva de Deus que está aqui na presença de Deus. Nenhuma maldição prevalecerá na tua vida, diz o Senhor. Irmão, sou difícil de falar desta maneira, a Irmandade sabe, mas ainda nesta semana está preparado um laço para alguém, e o Senhor já mandou seus anjos para desarmar o laço do adversário. Bendito seja o nome do Senhor. Não eram 3 que nós jogamos lá dentro? Foram. Por que estou vendo 4? Aleluia. Os teus adversários vão começar a ver aqueles que andam do teu lado. Irmão, já contei alguma vez, um servo de Deus que a Irmandade conhece, já dorme no Senhor. No seu trabalho, uma mulher fez trabalhos muito pesados, malignos, para que ele perdesse o emprego. Era chefe do departamento, servo de Deus. E um dia uma das secretárias foi ao servo de Deus e falou: aquela tua funcionária que trabalha ali, ela quer te pedir perdão. Mas por quê? Porque ela foi para fazer um trabalho maligno contra o irmão, para o irmão perder o emprego e ela pegaria o seu lugar. E ela foi, deu teu nome, as referências, e alguém lá onde ela foi disse que que o irmão perderia o seu emprego. Mas passou os 15 dias, que era o prazo, o irmão ficou melhor ainda no emprego que o irmão está. E ela voltou lá para pegar o seu dinheiro de volta, se desentendeu com o homem, falou que ele era fajuto, que não tinha dado certo, e o homem disse: eu vou te responder uma coisa, toda vez que eu faço um trabalho contra aquele homem, eu vejo que tem um homem de branco que anda com ele. O mal que eu mando volta. Então toma teu dinheiro
não faço mal contra este homem e te recomendo você não fazer também. Quando ela chegou em casa naquele dia, o marido dela tinha perdido o emprego. Ela percebeu e, como não tinha coragem de falar com o servo de Deus, falou com a secretária, dizendo: pede para ele orar ao Deus dele por mim, porque Deus pesou a mão contra a minha casa, e fala para ele que eu nunca mais vou incomodar ele. Aleluia, aleluia. Irmão, irmã, está chegando o dia que o teu adversário não vai te incomodar mais, te diz o Senhor. Alamaia Jesus, bendito é o nome do Senhor. O Senhor vai diminuir a força do adversário, a força do fogo, a força do vento, a força do mar, a força da tempestade, a força da ira, a força da inveja, a força dos ciúmes. O Senhor diz: está tudo diminuído pelo poder da minha palavra. Glória ao nome do Senhor. O Senhor permite, irmão, como a última irmã testemunhou, o Senhor falou com ela: está passando dificuldade, vai passar um pouco mais. O Senhor sabe, irmão, até onde vai a nossa prova. É permissão dele, mas vem dele também o limite da nossa prova. E para alguém que está aqui, o Senhor te manda dizer: chegou o limite da tua prova. Você não vai derramar lágrimas mais por esta causa. O Senhor sabe com quem Ele está falando aqui nesta noite. E alguém que precise de um pouco mais de força, porque estamos em muitos aqui, nesta última oração, o Senhor vai abrir o céu sobre esta igreja, irmão. Esta é a revelação da palavra. E o Senhor te pergunta: posso tirar alguma coisa ruim que o adversário lançou aí no teu coração e colocar um dom novo aí dentro? Porque o Senhor está abrindo os céus aqui entre nós. E o Senhor diz: hoje é dia de limpeza na minha casa, que é o teu coração, te diz o Senhor. Vai embora a tristeza, a raiz de amargura, vai embora a fraqueza, vai embora a acusação do adversário. E hoje eu devolvo a força que tu tinhas antes, só que o dobro dela no teu coração, te diz o Senhor. Crês tu nisto, irmão? Glória a Deus. Nesta última oração, dobra o teu joelho com bastante comunhão, com bastante temor e reverência. Ainda que tu estás até cansado, sexta-feira, demorou o culto hoje, mais uma vez, e tu está cansado, o teu corpo está cansado, mas o Senhor te diz: a tua alma não está cansada, ela precisa sentir a minha presença. E alguém que está aqui também, o Senhor te diz: ainda esta madrugada eu vou confirmar no teu coração que tu encontraste o caminho da tua salvação, te diz o Senhor. Deus seja louvado. Deus dará oração a um dos servos de Deus aqui. Agradeçamos a Deus em oração. Amém. Glória a Deus. Bendito Deus. Aleluia. Glórias ao teu nome santo, Pai. Santo Deus, que culto glorioso Deus preparou para todos nós, né, irmãos? Braz, ancião Evandro Cury Braz, Daniel 3, Daniel nas covas dos leões. Olha que palavra gloriosa Deus enviou, irmãos. Deus falou com toda a nossa querida irmandade e apreciadores da obra de Deus. Deixa aqui, queridos, seus pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas que acontecem na nossa vida. Deus abençoe grandemente a nossa querida irmandade. Fique com Deus.